Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Aqui é o pastor Léo Ramos e nesse dia eu trago uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Hoje veremos o Salmo 78, onde aqui nós vemos o salmista Asaf escrevendo sobre a providência de Deus na história de seu povo. Aquele que está com Deus jamais ficará sozinho. O Salmo dá alguns exemplos onde aqueles que louvam o Senhor serão guiados por caminhos mais tranquilos, onde a tempestade ficará para trás. Deus os poupará e os defenderá. Diz assim o Salmo 78: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os ferissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Pode, acaso, Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles.
ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida. A pestilicência feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto, como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários,
e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu seu santuário, durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Amém, meus irmãos? Salmo 78, salmo longo, mas um salmo muito belo, onde nós vemos aqui sobre a providência de Deus durante a história de seu povo. Aqui, o salmista Asaf, ele inicia explicando a importância de se passar os ensinamentos para as novas gerações sobre as obras maravilhosas de Deus, pois sem isso não terão um exemplo a seguir, e isso poderá resultar em falta de fé, como a tribo de Efraim, que rejeitou a Deus. Asaf celebra todas as maravilhas feitas pelo Senhor, todas as maravilhas feitas por Deus, mas também fala da ingratidão do povo, onde, devido ao desprezo e falta de fé e confiança, Deus se enfurece. O povo já tinha passado por tanta coisa para que aprendessem uma lição, e mesmo assim isso não aconteceu, meus irmãos, o que impediu sua entrada em Canaã. Pois embora Deus sempre fizesse pelo povo com bênçãos, eles desprezavam e provocavam ao Senhor. E o salmista termina falando e engrandecendo, enaltecendo a soberania e amor de Deus, se referindo a Davi como um exemplo a ser seguido. O comportamento e a fé de Davi são referência para nós, meus irmãos. Que assim como ele, nós possamos buscar isso a cada dia, confiando e louvando o nosso Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, a sua glória, a sua proteção, o seu favor, as suas bênçãos, Pai, sobre cada um dos seus filhos, meu Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor perdoe todos os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Eu te peço que o Senhor venha com a sua providência, Pai, sobre as nossas vidas. Assim como o Senhor fez pelo seu povo, por Israel, em tantas vezes, em tantas oportunidades, Pai. O Senhor trouxe livramento, o Senhor os abençoou, o Senhor os guardou. Eu te peço que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai, sobre cada um dos seus filhos, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, que o Senhor possa ouvir a nossa oração, a nossa adoração, Pai, e que possamos receber o seu cuidado, assim como o bom pastor cuida das suas ovelhas. Que o Senhor possa cuidar de nós, de cada um dos seus filhos, Pai, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos direcionando para viver debaixo, Pai, dos seus princípios, debaixo da sua palavra, meu Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor intervenha, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração sobre cada um de nós. Que o Senhor abençoe com a sua paz o seu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha recebido essa mensagem. Eu peço que você se inscreva no canal para que todos os dias possamos crescer juntos
a palavra de Deus. Peço que você curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixe também seus pedidos de oração nos comentários. Quero orar por você, por sua casa, por sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe a sua casa e a sua família. Que o Espírito Santo te dê a paz para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.